Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo, do canal e da página Murilo Critica, e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais um Revisitando. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal aqui do YouTube e sigam a página no Instagram. Bom, o Revisitando de hoje é do filme da animação Gato de Botas 2, O Último Pedido. Em fevereiro, no caso esse mês, vai completar um ano que eu fiz a crítica do Gato de Botas, né? O segundo filme. E mais do que justo eu revisitar o filme do Gato de Botas, tá? O segundo filme. Que pra mim eu nem me lembro da existência do primeiro, falando bem é real. Eu só sei que tem a ver com um personagem com um aspecto de ovo e que tem a ver com João Pé de Feijão. É isso que eu me lembro. Se eu não me lembro do resto, deve ter sido porque é ruim, né? Enfim. Mas estamos falando do segundo filme do Gato de Botas e o segundo filme do Gato de Botas é espetacular, tá? Para não dizer outras palavras. Esse filme, ele tem uma presença forte, tão grande assim, no sentido de que ele trabalha muitos aspectos, assim, fora de uma animação infantil. Fora de ser uma aventura, de uma comédia. Ele fala sobre traumas e que os nossos sonhos e anseios, eles têm que ser compartilhados também com as pessoas que a gente ama, tá? E, querendo ou não, nem tudo na vida a gente consegue, né? E isso tudo vai além propriamente do que eu tô falando da animação. Falando em si, da animação, da produção, das paletas de cores, dos traços, eu tenho muito que elogiar dessa animação. Essa animação, ela tem uma vibe, um aspecto meio que animesco. Inspirado em anime. É isso que eu chego a uma conclusão. Tá, mas se é inspirado em anime quer dizer que é ruim? Não, pelo contrário. Às vezes muitas pessoas pensam que um anime não pode ser propriamente um 3D. Hoje em dia tem anime 3D, tá? Exemplo, Samurai de Olhos Azuis. Ah, tu só fala de Samurai de Olhos Azuis agora. Definitivamente. Definitivamente. Mas é um exemplo. É só um exemplo do que eu tô falando. E que, propriamente, todos os traços, paletas de cores e principalmente a questão do desejo, né? Que o Gato de Botas ele já gastou, teoricamente, 6 das 7 vidas, ou 8 das 9. É 8 das 9. É porque tem o anglicano, né? O anglicanismo aqui pega. Por quê? Porque a gente sempre fala que gato tem 7 vidas. Só que os britânicos, e é onde foi produzido esse filme, fala que gato tem 9 vidas. Então a gente coloca sempre mais, né? Porque os gatos eles sempre escapam da morte assim, né? Falando bem é real. Então o Gato de Botas ele gastou 8 das suas 9 vidas e a morte está indo atrás da sua última vida, né? Que a morte é num aspecto de um lobo. Por que é num aspecto de um lobo? Por quê? Porque nos mitos, a gente vai pro europeu, né? Mito, tanto bretânio quanto alemão, mais o alemão, eles viam a morte na sua mitologia num aspecto de lobo. E eles decidiram entonar, num filme que é de animal, a morte sendo um lobo. E fez todo o jus e todo o sentido, tá? Pra mim, a morte no Gato de Botas 2 dá medo, tá? Toda vez que tem aquele assobio do lobo, é pra gerar pânico no espectador. E eles conseguem fazer isso numa animação infantil. Eu acho que se eu fosse uma criança de 5 anos assistindo Gato de Botas, eu teria medo do lobo. Falando bem é real. Na época, no Shrek, eu já tinha medo da Fada Madrinha. Imagina, né? Se eu fosse assistir algo do tipo. Não, assim, é impressionante a concepção, assim, de que
Eles fazem uma animação voltada para o público infantil e ao mesmo tempo eles conseguem trazer alguma coisa adulta para o público adulto. Isso que eu gostei bastante. E é a DreamWorks também, né? A gente tem que levar os créditos, né, de que é DreamWorks. E a DreamWorks, ela trabalha muito bem com isso. E todo esse aspecto mencionado, assim, num sentido também de pegar mitologias e ao mesmo tempo contos infantis como o da família Urso, como o aspecto também do Shrek em si, com o... me esqueci o nome. Do vilão mesmo, que não é a morte. Ah, me esqueci o nome. Me falhou a memória, tá? Que é aquilo dali, é puro aspecto do Shrek, o antagonista do filme, querer ser mal simplesmente por ser mal e não ter uma justificativa, um meio ou um fim, nem nada do tipo, tá? Ele é mal porque ele é mal, né? E isso é também uma coisa que eu gosto, às vezes, atualmente está acontecendo bastante, de que vilão tem que ter uma motivação, senão não é um vilão. Tem vilão que não tem motivação. E às vezes os vilões que não têm motivação são os que mais assustam. No caso aqui não é esse caso, né? Mas é um vilão que eu diria bem trabalhado, tá? Em que ele quer conquistar o mundo. É isso. É esse o objetivo dele. A gente também tem o retorno da Kitty Patamans, né? Que é a cônjuge do Gato de Botas. E eu acho bem interessante, assim, no sentido de que eles trabalham também uma outra versão do Gato de Botas. Eles, na verdade, eles reinventam o Gato de Botas. Eles revisitam o Gato de Botas. No sentido, assim, de que vamos olhar o Gato de Botas e vamos ver o que o Gato de Botas ele é. Ele é aventureiro, ele tem o seu sarcasmo, querendo ou não, ele tem a sua sede por aventura, ele quer, querendo ou não, a sua glória e a sua todo o público em sua volta, né? Querendo ou não, isso é Gato de Botas. Só que a gente vai reinventar o Gato de Botas. E a gente vai colocar em xeque no filme, na animação, o que ele mais ama, né? Que ele perdeu o que ele mais ama, no caso a Kitty, ele perdeu o amor da vida dele por conta da sua glória, por conta da sua fama, assim, do seu ego, propriamente. E ele perceber que ele tem um ego maior, que faz com que quando ele ativa esse ego maior, ele pare de se importar com as pessoas com o qual ele ama, né? Então esse trabalho aqui que eu digo de eles tiveram toda uma dedicação, todo um esforço para ver o que é o Gato de Botas, o que era, para trabalhar num novo formato de desenvolvimento do Gato de Botas. E isso é muito estruturado também, tanto nas paletas de cores. Por quê? No início do filme a gente começa com os tons mais dourados, demonstrando glória, demonstrando eufemismo, remetendo ao ouro, remetendo ao tempos de ouro dele, né? Quando a morte vem atrás dele, é uma escuridão misturada com vermelho, misturado com sangue, porque o Gato de Botas ele é atingido pela morte e escorre sangue dele. Então, ele remete ao mesmo tempo ao medo em que o Gato de Botas tem de morrer, né? Aí a gente vai aqui para a questão do lar onde o Gato de Botas ficou. Um ambiente mais descontraído, um outro panorama em que o Gato de Botas propriamente não está acostumado, né? Depois, quando ele volta para sua aventura, tu percebe a tonalidade das paletas de cores volta a ser a mesma de quando era da morte, de quando a presença da morte estava, remetendo que a morte pode estar observando ele. É muito interessante perceber isso, que o medo dele ele transborda no tempo em que ele sai do refúgio.
É muito interessante, é muito intrigante isso. E no final, obviamente, a gente tem um combate do Gato de Botas com a morte, a gente tem a ofuscação das chamas em vermelho, que quer dizer que o sangue com o sangue, a morte está enfrentando um oponente à altura. E isso é muito fenomenal, no sentido de que isso foi pensado, isso foi elaborado, isso foi propenso a uma interpretação desse tipo. E digo, não é uma interpretação minha, por sinal. É uma análise de cores. É uma análise de simbolismo. E é uma análise assim que eu recomendo um trabalho a ser feito. Tipo, eu recomendo vocês verem o filme e prestar atenção nas cores, né? As cores, elas te dizem muito mais do que propriamente uma fala de personagem. Muitas das vezes, tá? E, né, com tudo isso, a gente tem uma conclusão de que o Gato de Botas, o segundo filme do Gato de Botas, é uma obra a ser admirada. Claro, ela tem os seus defeitos? Tem os seus defeitos logo assim, num panorama de anticlimático no período em que ele está no refúgio, especialmente. E às vezes a história dá muito desfoque do que realmente eles querem propor, né? Mas, encerrando aqui esse vídeo, é uma crítica a qual eu não errei. Eu só estou revisitando, além de fazer um ano de crítica, né, dessa crítica, eu me sinto muito confortável olhando esse filme. E é um filme de lazer. O Gato de Botas 2 é um filme para tu assistir com a família. É um filme para tu se importar realmente com as pessoas. E ele te passa muito essa lição, né? Então por isso que eu decidi revisitar, então é por isso que eu fiz esse vídeo. E eu acho que é uma demonstração um tanto quanto de afeto. E eu acho que essa mensagem do filme, ela fica e tem que ser repassada. Encerrando o vídeo, então, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!